nós vamos falar sobre a cultura africana no passado e na atualidade. Os povos africanos se organizavam de formas distintas. Eles falavam línguas diferentes e também expressavam suas crenças religiosas de diversas maneiras, de acordo com cada etnia. Essas diferenças culturais também podem ser constatadas na atualidade. Muitas etnias africanas preservam a cultura de seus antepassados. Como que eles preservam essas culturas? No modo de se vestir, com seus padrões de estampa e cores, gostam muito de lenços, roupas coloridas, no uso determinado de acessórios, como os turbantes que eles usam na cabeça, e ainda na grande variedade de penteados. Em Moçambique, as mulheres se vestem com tecidos coloridos, ricamente estampados. Observe lá na imagem. Esses tecidos são conhecidos como capulana. Esses tecidos podem ser usados na forma de saias, de lenços e turbantes. Observe lá. Tem umas que estão usando as capulanas no cabelo, Outras como saia, outras para carregar os bebês. Então, é desta forma que eles preservam essa cultura, através das roupas, dos acessórios, das cores nas roupas e tudo mais. Agora nós vamos falar sobre a chegada dos africanos no Brasil. Muitos africanos foram trazidos para o Brasil, só que a vinda deles para cá não ocorreu por vontade própria, não foi porque eles quiseram vir, E as etnias que mais vieram para cá foram a etnia Bantu e a etnia Iorubá. Os portugueses, antes de chegarem ao atual território brasileiro, ocuparam diversas áreas do litoral do continente africano e então começaram a dominar essas áreas e outras regiões e os reinos africanos. Com esse domínio dos portugueses, muitos africanos foram escravizados e trazidos ao território brasileiro para trabalhar de maneira forçada. Eles trabalhavam na agricultura e em cidades que foram criadas no decorrer do tempo também. Então, esta foi a forma que os africanos vieram para cá. Eles vieram para ser escravizados, fazer um trabalho forçado no domínio dos portugueses. Os africanos eram transportados em navios portugueses. As viagens eram muito longas e as condições dessas viagens eram muito precárias também. Muitos africanos chegavam a ficar doentes nesse tempo que eles ficavam viajando nesses navios, As condições lá eram péssimas, eles não tinham muita higiene, eles não tinham muita comida, Eles eram muito maltratados, as viagens duravam muito tempo e eles vinham nessas condições. Entre os africanos trazidos também vieram príncipes e líderes de reinos que foram dominados por Portugal. Observe aqui, nós temos uma imagem que é a representação de africanos escravizados chegando ao cais do Valongo, no Rio de Janeiro. Observe, então, era desta forma que os africanos vinham para cá. Por isso que eles não vinham por vontade própria. Eles vinham de maneira forçada para ser escravizados e trabalharem também para os portugueses de maneira forçada. Os africanos escravizados também trabalhavam nas lavouras de cana-de-açúcar e na produção de açúcar. Nós já vimos que eles faziam esse trabalho. Para transformar um vegetal, a cana, em açúcar, eles precisavam extrair o caldo da cana. Então, eles tinham que usar um instrumento para isso. Esse instrumento que eles utilizavam se chamava moenda. Observe ali na imagem, aquela madeira que eles estão girando ali, para espremer a cana e sair o caldo para fazer o açúcar, Então, esta imagem representada
por Jean-Baptiste Debré, mostra como os escravizados trabalhavam naquela época. A propriedade rural, onde se plantava cana-de-açúcar e se produzia o açúcar, era conhecida como engenho. Nesse local, o maior espaço era reservado para plantar a cana-de-açúcar. Observe. A moradia dos proprietários do engenho era conhecida como Casa Grande. E na senzala, nesta imagem abaixo, os escravizados eles moravam lá, né? Eles iam dormir lá na senzala. Então, era separado da Casa Grande. Nesse local, que se chamava senzala, dormiam os homens, né? Ficavam separados em uma área, separados das mulheres e das crianças. Na moenda, moía-se a cana-de-açúcar para extrair o caldo que seria transformado em açúcar. Além deles construírem casas, edifícios, fontes e praças nas cidades, os africanos escravizados faziam outros serviços para os senhores. Então, eles não trabalhavam só no engenho, né? Na produção lá do açúcar, com a cana-de-açúcar. Alguns construíam casas, edifícios, fontes e praças nas cidades, né? E também faziam serviços para os senhores, que eles poderiam trabalhar como vendedores ambulantes, né? Carregadores de liteira ou lavadeiras. No caso, as mulheres, né? Lavavam roupas para as outras pessoas. Então, aqui também nós temos uma imagem, né? De Jean-Baptiste Debré, onde mostra os africanos escravizados comprando pães para seus senhores. Então, eles se dividiam em muitos trabalhos, né? Você sabia que a liteira era um tipo de transporte em que a pessoa se sentava em uma cadeira para ser conduzida por 2 indivíduos pelas ruas da cidade? Observe ali na imagem, ó. Aquilo ali se trata de uma liteira. Geralmente, os carregadores eram homens escravizados, que carregavam essas pessoas. Na imagem, observamos escravizados transportando homem em liteira lá na cidade de Salvador, na Bahia. Então, era tipo de um transporte que eles tinham na época. Porém, quem tinha que carregar muitas vezes eram homens escravizados. Por causa dos maus tratos, né, que recebiam e da falta de liberdade, os africanos escravizados fugiam para espaços chamados quilombo, tá? Esses espaços chamados quilombos eram o local onde os escravizados ficavam quando eles fugiam dos engenhos. Então, nesses locais, eles trabalhavam para o próprio sustento, cultivavam hortas, moíam grãos em pilões para produzir farinha, construíam fornos para preparar alimentos, criavam tecidos para vestimenta e também praticavam atividades físicas. Então, esses locais onde eles tentavam se refugiar, né, esses espaços, eram chamados de quilombos. Os moradores dos quilombos são conhecidos como quilombolas. Na atualidade, ainda podem ser encontradas comunidades quilombolas em diferentes estados do Brasil. Os quilombolas buscam preservar a cultura de seus ancestrais. Os habitantes dos quilombos, situados perto de vilas e cidades, trocavam os vegetais que cultivavam e os animais que caçavam, e eles faziam essas trocas por diversos produtos com os outros moradores da região. E assim eles faziam o seu sustento do dia a dia, né? Trocando animais, trocando vegetais, eles conseguiam ir sobrevivendo. Entre as atividades praticadas, havia também a capoeira, que era um treinamento de luta, além de ser uma dança e um jogo que eles praticavam nos momentos de distração, né? Nós temos uma imagem ali, né? O artista Augusto Zearle retratou africanos jogando capoeira
porém um policial tentando impedi-los de fazer isso. Na atualidade, muitas pessoas praticam essa atividade. Você já deve ter visto por aí, né? Muitas pessoas praticando capoeira. Porém, no passado, essa atividade foi proibida por lei. Veja só. Então, nestas comunidades, né, lá nos quilombos, eles também praticavam essa atividade física, que era a capoeira.